Na próxima vez que o seu vizinho fizer algo que você não gosta, considere-se com sorte por nunca ter morado perto de John Alexander Levison. Como satanista autoproclamado, John passava os dias fazendo sacrifícios de animais, bebendo sangue e tendo orgias dentro de sua casa. Olá, muito boa noite a todos. É muito bom estar com todos vocês novamente, meus amigos. E para você que gosta de adquirir conhecimento e informação e gosta de conteúdo esquisito e bizarro, você está no lugar certo, eu te garanto. Então, para quem não for inscrito no canal, já se inscreva agora, não perca mais tempo e venha fazer parte da nossa família. E não esqueça também de ativar o sininho de notificações para não estar mais perdendo nenhum conteúdo aqui do canal. Assim você vai estar pegando os vídeos novinhos, fresquinhos para vocês, tá bom? E é claro, já vai deixando aquele likeão para apoiar o canal, beleza? Como vocês puderam ver no começo do vídeo, meus amigos, o nosso assunto de hoje será um pouco pesado, tá? Para avisar vocês já logo de cara. É sobre um homem americano que se tornou satanista e fez coisas horríveis dentro de sua casa. Para vocês terem uma ideia, meus amigos, foi tão horrível o que ele fez que a casa teve que ser demolida porque estava inabitável. E meus amigos, antes de começar a nossa história de hoje, eu quero dar um último recado para vocês. Eu sei que meus áudios dos meus vídeos não ficam muito bons. Então eu tenho uma novidade que vai melhorar muito a qualidade do áudio dos vídeos. Como eu tenho o Amazon Prime, e já faz muitos anos que eu tenho, então de vez em quando eu ganho alguns prêmios pela Amazon, como uma forma de agradecimento por fazer parte da família deles há muito tempo. E gente, vocês não vão acreditar no que eu acabei de ganhar. Eu ganhei um microfone que funciona para celular, funciona via Wi-Fi. É um microfone que está sendo muito viral no TikTok, eu acho que vocês já viram. Então eu tava louca por esse microfone, só que eu não podia comprar. Então eu ganhei, gente. Então eu tô muito feliz, porque agora a qualidade dos meus áudios, dos vídeos, vai ficar muito bom, vai ficar top pra vocês. Então, assim que chegar, eu vou testar pra vocês, beleza? E vocês não fazem ideia no que acabou de chegar aqui na minha casa. Acabou de chegar o que eu falei pra vocês, pessoal. Olha o que acabou de chegar aqui na minha casa, que eu ganhei um microfone que eu falei pra vocês. Agora os áudios dos vídeos vão ficar ótimo, pessoal. Ai, tô tão feliz! Eu vou testar aqui e eu já vou pôr pra vocês e eu vou pôr aqui, vou já começar a gravar e eu quero a opinião de vocês do áudio, tá bom? Espera só um pouquinho. Gente, eu acabei de ligar ele aí, eu acho que ele funciona, é que eu não consigo ouvir, né? Mas eu acho que é bom o microfone, hein? Me fala vocês como que ficou a qualidade. Ficou melhor? Vocês estão conseguindo me ouvir melhor? Porque agora... E ele pode ficar no tripé, o telefone, eu posso ficar sentada na cadeirinha, como eu sempre faço meus vídeos, porque ele vai longe. O bom, pessoal, que ele é pequenininho, eu ponho aqui na roupa, entendeu? E é super fácil de colocar no telefone, sabe? E ele vem até com o cabo de carregar, sabe? E vem com o cabo de carregar e vem mais um outro microfoninho desse, porque quando esse estiver carregando, aí eu posso usar o outro. Gente, eu tô muito feliz, porque agora eu acho que a qualidade do meu vídeo vai ficar muito bom. Fala pra mim como que ficou a qualidade do áudio, agora eu quero ouvir de vocês. Beijo, pessoal. Gente, eu tô fazendo outro teste, eu coloquei ele aqui, tá vendo, ó? Porque quando eu estiver sentada, ele vai ter que ficar aqui, né? Aí eu quero ver se ele vai funcionar bem o áudio aqui, se não vai ficar baixo, se não vai ficar dando interferência, né? Ai, gente, mas eu tô muito feliz que eu ganhei esse da Amazon. No ano passado eu ganhei uma Alexia. Só que como eu já tinha a minha, então aí eu dei essa que eu ganhei pra minha mãe. E agora eu ganhei um microfone, eu tava louca por esse microfone, gente, vocês não têm noção. Porque pra mim é perfeito pra fazer os vídeos, pra gravar pra vocês, porque assim a qualidade do áudio vai ficar bem melhor, né? Então, eu espero que esteja bom a qualidade. Eu ouvi o áudio agora, eu vi agora o vídeo que eu fiz. Eu vi que ficou bom o áudio, pessoal. Agora sim vocês vão poder me escutar melhor. Então, tudo por vocês, hein? Tá bom? Então, vamos fazer a nossa família crescer para nossos vídeos ficarem com mais qualidade, cada vez mais, tá bom? Recados dados, sem mais delongas, e bora para nossa história de hoje.
Alexander Levinson nasceu em 12 de agosto de 1978 em São Francisco, na Califórnia. Seus pais, ambos muito jovens, se separaram logo após o nascimento de John. E Cynthia, sua mãe, se mudou com ele para Clemons depois disso, onde ela o criaria por conta própria. Sem mais famílias do que sua própria mãe, John passou uma infância solitária e triste. Segundo Carmen Dolby, que era uma vizinha deles e que cuidou dele em várias ocasiões, entre seus 5 e 9 anos, se lembra que ele era um bom rapaz, só que um pouco estranho. Carmen lembra-o como um bebê muito magro e frágil, que se disfarçava de vampiro e que adorava filmes de terror. Mas seu temperamento, até aquele momento, era pacífico. Até aquele momento pacífico, começou a mudar ao ele completar 8 anos de idade. A partir dessa idade, a atitude da criança para com a mãe tornou-se agressiva e até por algumas vezes violenta, a ponto de insultá-la e até espancá-las em várias ocasiões. Preocupada, Cynthia acabou internando ele numa clínica psiquiátrica. De acordo com essa vizinha, sua mãe nunca estava de verdade com John. Ela bebia muito e saía com muitos homens e sempre deixava John sozinho. O rapaz cresceu vendo tudo isso ao seu redor. Ninguém sabe o que aconteceu na sua infância de certo, além das apreciações de sua vizinha. John era apenas vítima de um lar quebrado. Ele também sofria de várias doenças mentais. Durante a referida estadia no hospital psiquiátrico, a criança foi diagnosticada com agorafobia, esquizofrenia e um certo grau de psicose. Condições que exigiam um tratamento intensivo que a sua mãe solteira de classe trabalhadora não podia pagar. Então John voltou para casa para crescer, não da melhor maneira. Ao lado de uma mãe de recursos escassos para sua criação e um pai totalmente ausente, que aos 13 anos terminou de abandoná-lo completamente. E uma outra vizinha de John, que se chamava Stephanie Seidel, disse que os rapazes do bairro e da escola que John frequentava, quando ele passava, xingavam e gritavam com ele, sabe? Palavras horríveis, assim que ele passava. E a Stephanie ainda completa dizendo que ela via na cara de John como tudo isso o afetava, como deixava triste e nervoso ao mesmo tempo. E suas memórias, assim como as de vários residentes de Clemons e colegas de escola, dão conta do bullying a que ele foi submetido durante toda a sua adolescência. Talvez seja por isso que ele deixou o ensino médio. Talvez também por todo o resto. Em casa, as coisas para ele não eram das melhores do que lá fora. Sua mãe tinha se casado com um homem chamado Johnny James, que se tinha instalado com eles e que agora pretendia direcioná-lo na vida. Foi nessa época que o jovem problemático acrescentou às suas já delicadas condições mentais algo que não ajudaria: o consumo muito jovem de álcool e drogas, por exemplo. Foi então que ele se transformou, meus amigos. Ele abandonou a escola e quando reapareceu, voltou dizendo que era um feiticeiro para todos na escola. E ele sempre contava várias histórias diferentes de sua infância. Cada hora ele dizia uma coisa, pessoal, para os amigos, sabe? Para chamar a atenção. John morava em uma comunidade hipercristã e tradicionalista, da qual todos se esforçavam para se distanciar o máximo que puderam dele, por medo dele, Ele fez tudo o que pôde para assustar as pessoas da cidade. Ele sempre tentou deixá-los, as pessoas, loucas. Ele dizia que sacrificava animais, que podia controlar o clima, afiava os dentes e tatuava todo o rosto, tornando-se um ícone de depravação para todos. Ele não era aceito, então passo a passo, ele começou a fazer coisas cada vez mais extremas, como o sacrifício de animais e a construção de um mito ao seu redor. O fato de ele não ter escolhido misturar elementos do luciferanismo e do Islã, duas religiões que são incrivelmente discordantes. Quando ele tinha 20 anos de idade, um já descontrolado, alcoólatra, viciado em drogas e, é claro, desempregado, John Alexander Levinson
colocou sua mãe contra a espada e a parede. Ele disse-lhe para escolher entre ele e o seu marido, o padrasto que ele nunca aceitou e sempre odiou. Submissa, sem capacidade de lidar com seu filho ou com a situação, Cynthia acabou escolhendo seu filho, é claro. James saiu e a casa ficou sob o controle total do jovem. Rapidamente tornou-se o local de encontro de dezenas de viciados e marginais, meus amigos, que encontravam em John um líder carismático para liderar a libertinagem. Uma espécie de guru para eles, sombrio do submundo, que aos 24 anos terminou de adotar sua identidade diabólica definitiva. Em 2002, ele mudou o seu nome de John Alexander Levinson para Pazuzu Ila Algarad, como forma de homenagear um demônio, pessoal. Olha isso. O Exorcista era um dos seus filmes favoritos, desde que disfarçava com uma capa, colocava presas falsas e brincava de ser vampiro. Gente, antes de eu continuar essa história, eu preciso dizer isso para vocês. Eu não gosto de ficar falando os nomes das energias negativas, tá bom? Para não falar outra coisa. Então eu vou chamar ele de John mesmo, ok? Agora, voltando para a história. Muitos visitavam a casa porque sabiam que ali era um reino livre. Não havia regras, não havia nada que fosse proibido. Você podia mijar no tapete, quebrar uma televisão, bater em alguém com uma garrafa de cerveja, atirar faca nas paredes, que não ia te acontecer nada. Nada importava para John. Para ele, poderia fazer o que quisesse lá dentro, que ele não ia falar nada. Um dos amigos de John, Dave Adams, disse que eles passavam um bom tempo lá dentro da casa, relaxando e se drogando com heroína muitas vezes. Que tomavam quantidades enormes de bebidas alcoólicas e que eles pegavam alguns pássaros, cortavam sua garganta e tomavam o sangue desse pássaro, pessoal. Olha que coisa mais bizarra. John tinha uma espécie de carisma torcido. O tipo de carisma que não interpreta a todos, mas a alguns. Há certas mentes que se deixam arrastar por isso. Os desajustados, os párias, as pessoas que estão vivendo ou que querem viver no limite. John era muito hábil em manipular as pessoas, para fazê-las segui-lo. E por isso, todos se tornaram seus cúmplices na época. Alegações específicas sobre os supostos comportamentos de John incluíram cortar a si mesmo e os seus amigos, beber o sangue dos pássaros, fazer drogas abundantes, realizar sacrifícios rituais de coelhos, ensinar orgias nuas e deixar as pessoas fazerem o que quiserem em sua residência. Vários dos jornalistas que abordaram sua história, diferentes eventos de sua vida variam, de acordo com o que os conta. Isso se deve, em grande parte, à forma como o próprio John as narrava. E o hermetismo que tanto ele quanto a sua mãe mantiveram, uma vez que tiveram que prestar contas perante as autoridades. Após a mudança de nome, o primeiro registro oficial de John data de dia 28 de maio de 2010, quando ele foi acusado de enforcar sua mãe até que ela não pudesse respirar. Cynthia, que sobreviveu ao ataque, chamou a polícia e seu filho foi arrastado. Na causa, além da descrição do ataque, os oficiais acrescentaram como dado que o detido costumava realizar rituais satânicos e sacrifícios de animais na casa, e que compartilhava com sua mãe. O processo acabou sendo arquivado porque ela decidiu não apresentar acusações, claro, né? Como toda mãe faz para proteger um filho, né, pessoal? No entanto, a espiral de violência na vida de John tinha atingido o seu pico um ano antes. Só que isso só se soube meia década depois. John e Amber Bush, sua namorada, tornaram-se os autores materiais de 2 crimes cometidos no porão da casa de John. Bush, de 19 anos na época, não era apenas sua namorada, era também sua noiva. Uma de tantas, de acordo com os mitos, dos que o conheceram John. Tinha muitos parceiros, sobre os quais exercia uma influência abusiva sobre eles. Em geral viciadas, vítimas de abuso em outras áreas de sua vida ou desencantadas com a sociedade.
hiper tradicional, em que tiveram que viver. Várias mulheres caíram sob o seu feitiço e compartilharam com ele não apenas a cama e diferentes substâncias, mas também suas atividades excêntricas e escuras. Mas Amber foi sua relação mais longa e quem o acompanhou tudo até o fim. Em julho de 2009, John matou Joshua Wexler, um homem de 37 anos que viveu na casa de John por um tempo, com 8 tiros de espingarda. Não se sabe até hoje como Wexler conheceu o John. Só se conta um testemunho da mãe de John que 10 anos depois de fato disse o seguinte: até onde sei eram amigos. Eles gostavam de ouvir música e cantar juntos. Ele não tinha onde ficar, então um dia ele perguntou se ele podia dormir na poltrona. Eu não tive nenhum problema com isso. Eu gostava que o John tivesse amigos. Não sei de onde veio isso. Honestamente, acho que não sabia o que estava fazendo. Era ele mesmo naquele momento. Ele estava drogado ou bêbado, ou ambos os mesmos ao mesmo tempo, provavelmente. Desempregado e com uma causa por uso de drogas, que o tornava difícil de encontrar emprego, que a gente sabe disso, né, meus amigos? Ao mesmo tempo que divorciado e pai de um filho, Joshua estava um pouco perdido na vida. Mas segundo a sua ex-mulher, não era um viciado, nem um violento, muito menos um interessado no satânico ou no ocultismo para cair naquela casa sinistra. No entanto, é o fato de que ele estava lá e que foi aí que ele perdeu a vida. Como se soube mais tarde, John viveu no porão com o cadáver de Wexler por vários dias, até que ele resolveu como se livrar do mesmo. Ele chamou Birch e Crystal Matlock, outra de suas noivas, e juntos eles enterraram o corpo no quintal da casa. 3 meses depois, um segundo crime teve lugar na Casa do Terror de Clemmons, que passou a ser chamada assim. Nessa ocasião, a vítima foi um jovem de 26 anos chamado Tommy Welch, mas quem apertou o gatilho não foi John, dessa vez, mas Amber. Os porquês desse caso são ainda mais enigmáticos do que os do anterior. Ao contrário de Joshua, Tommy nunca se hospedou na casa de John. Isso que torna o caso mais bizarro. De acordo com seu irmão Rusty, ele vivia sozinho em um apartamento e no mesmo dia em que desapareceu, iam jantar juntos. Mas por alguma razão, eles estavam antes sentados na mesma poltrona de Wexler. Meses atrás tinha usado como cama, onde Birch acabou matando com 2 tiros na cabeça. John não hesitou em devolver o favor para sua parceira. Dessa vez, foi ele o cúmplice, que a ajudou a enterrar o corpo de Welch muito perto do túmulo em seu nome de sua própria vítima. Longe de sentir arrependimento e medo, vergonha ou qualquer emoção esperada em um ser humano comum nessa situação, John não demorou muito para vangloriar do sangrento Red, né, para todos. Mas tanto era o que ele falava em geral, que ninguém mais ao seu redor levava suas palavras a sério. Porque cada hora ele falava uma coisa, né? Ele ria quando falava dos corpos no pátio. E porque tinha feito o que fez. John sempre gostou da ideia de liderar uma família que matasse pessoas. Ele sempre quis isso. O problema foi que o mesmo aconteceu quando os rumores chegaram aos ouvidos da polícia. Um punhado de efetivos se aproximou da casa fedorenta e perturbadora, onde estavam 2 cadáveres a poucos metros de profundidade. Mas, aparentemente, os efetivos se aproximaram apenas para cumprir. Não só encontraram nenhum morto, também não se preocuparam em descobrir nada do que tinha acontecido na casa, e muito menos com as condições lamentáveis em que viviam os seus ocupantes. A polícia chegou lá, mas não se preocupou em investigar. Mas em setembro de 2010, John teve outro encontro com a morte alheia, em um fato no mínimo duvidoso. John foi acusado por espalhar uma investigação e hospedar o principal suspeito do assassinato
de Joseph Chandler, um jovem cego cujo cadáver foi encontrado à beira de um rio. De acordo com a justiça, Chandler falecido devido a um tiro acidental por Nicholas Reese, um dos amigos que frequentava a casa de John naquela época. Reese foi condenado a 1 ano de prisão, enquanto John apenas a 5 de liberdade condicional. Antes da sua sentença, John foi submetido a uma perícia psicológica, que lançou pouco do que se sabe sobre ele de forma oficial. Na mesma, ele foi novamente diagnosticado com esquizofrenia e foi deixado em uma actas que tinha recebido tratamentos parciais quando tinha 13 e 26 anos. Também que, de acordo com o seu testemunho, o acusado não tomava banho há 1 ano e que também não lavava os dentes que tinha afiado até deixá-los como se fosse ponta, né? Há muito mais tempo do que isso. Finalmente, e de acordo com a sua própria declaração, foi relatado que o acusado praticava uma religião, né, de sua própria criação, cujos únicos membros eram ele mesmo e Bush, doutrina que requeria um sacrifício animal por mês. Embora nunca mais o tenha ligado à morte de nenhuma outra pessoa, a violência na sua vida cotidiana não parou quando recuperou a liberdade. Em agosto de 2011, foi preso novamente, só que dessa vez por atacar uma mulher, e colocado novamente em liberdade condicional, desta vez por 1 ano. Um mês depois, Amber Bush foi arrastada por bater e tentar enforcar Cynthia, que não apresentou acusações por ser a namorada de seu filho. Ela também não tinha feito isso quando o John quase a matou em maio no ano anterior. Muito menos quando ouviu os tiros que mataram Joshua Wexler, do banheiro privativo do seu quarto. E o único pedaço de aparência normal de sua casa desmoronada. Quando a polícia finalmente invadiu a casa, dessa vez de maneira que era devida, após uma denúncia feita por um velho amigo de John e Crystal Matlock, a impunidade acabou aí. 5 anos tiveram que passar para que John e Bush fossem descobertos e colocados finalmente atrás das grades. Metade de uma década para que as famílias de Joshua Wexler e Tommy Walsh soubessem o paradeiro de seus desaparecidos e finalmente pudessem chorá-los. Um dia após a prisão do casal, Matlock também foi detida. Os 3 foram levados para a prisão, onde esperariam seu julgamento correspondente. Mas apenas 2 chegariam a essa instância. A casa em Knob Hill Drive foi declarada inabitável, como eu já falei para vocês, meus amigos. Apenas alguns dias depois que os restos foram encontrados por toda a casa. Um inspetor de habitação observou vários riscos à saúde, incluindo centenas de moscas mortas e vivas, fezes e urinas moídas nos pisos e paredes, peças e restos de animais em decomposição por toda a casa. Uma substância parecida com sangue seco estava por todas as paredes e tetos danificados por mofo e fuligem, gaiolas para animais com carcaças. Em 28 de outubro de 2015, John foi encontrado morto em sua cela, sobre uma poça de seu próprio sangue. Seu corpo apresentava um corte profundo em um de seus braços, pelo qual ele teria sangrado. Os detalhes do seu falecimento, aparentemente um suicídio, nunca foram esclarecidos até hoje. As autoridades não divulgaram o que lhe causou a ferida, nem como tal elemento chegou a estar em sua posse, porque sabemos que na prisão você não pode entrar com nada afiado, né, pessoal? Então, finalmente, em 2017, Amber Bush e Crystal Matlock foram condenadas. Amber foi condenada a 30 anos de prisão e um máximo de 39, depois de se declarar culpada pelo assassinato em 2º grau de Tommy Walsh. E Crystal a um mínimo de 3 anos e 2 meses de prisão e um máximo de 4 e 10 meses, por se declarar culpada de conspiração e encobrimento do assassinato em 1º grau de Joshua Wexler.
Ambos pediram desculpa e se arrependeram de suas ações. A casa do terror de Clemos foi declarada inabitável pelas autoridades locais também e posteriormente demolida. Depois que a mãe de John desapareceu de sua comunidade após a prisão de seu filho, nunca reivindicou sua propriedade da casa, nunca. Anos depois, na única entrevista que ela concedeu até hoje, Cynthia recebeu a ex-mulher de Wexler em sua nova casa. Uma casa limpa e bem decorada, cheia de fotos de John e que ela nunca deixou de amar. Apesar de tudo, não deixava de ser o seu bebê, não é verdade, pessoal? E ela sente falta dele todos os dias, assim como as famílias daqueles que foram enterrados em seu antigo quintal. Ainda sentem falta dos seus, né? Realmente, pessoal, essa história me deixou muito comovida, porque ao mesmo tempo que eu fiquei chocada, eu também fiquei triste, porque eu fico triste pela mãe também, né? Porque eu sei que a mãe foi um pouco negligente aí, né? Como a gente viu na nossa história, mas mãe é mãe, né, pessoal? A gente ama o nosso... Eu sou mãe, eu amo meu filho eu amo meu filho acima de tudo, e eu também não pensaria claro que eu escolheria meu filho do que qualquer outro homem, mas por isso que eu tenho pena, eu fiquei com pena dela, porque pra gente proteger os nossos filhos, a gente faz qualquer coisa, né, pessoal? Quem é mãe sabe, né? Por mais que o cara era um miserável, né? Miserável não, vou falar um cara louco, né? Um cara louco, alucinado, que fazia coisas que era fanático por Satã, né? Mas mãe é mãe, então a gente faz tudo para proteger o filho, né? E o que mais que me deixa também triste é a família das pessoas, né? Que morreram, né? Porque como eu falei, quem fica é que sempre sofre, né, pessoal? Bom, nosso vídeo de hoje foi esse, pessoal. Eu falei pra vocês que estava um pouco pesada. Nossa, eu fiquei chocada quando eu vi essa história. Como que uma pessoa pode... Vocês imaginam, pessoal, vocês vivendo nessa situação? Vocês conseguiriam viver nessa situação de uma casa desse jeito? Eu jamais! Deus que me livre! Entendeu? Fora a energia negativa, a nojeira. Gente, eu odeio sujeira. Sério, a minha casa é super limpa. O meu filho até fala que eu sou chata, sabe? Porque eu quero ficar limpando, mas eu sou assim. Eu aprendi isso com a minha mãe e eu sou assim. Eu odeio sujeira na minha casa e bagunça. Entendeu? E desde que meu filho é pequenininho é assim. Então as pessoas vinham na minha casa e falavam, gente, você tem criança aqui? Nem parece. Porque eu e minha mãe sempre deixava a casa organizada e a gente nunca gostou de sujeira nem de bagunça. Imagina uma pessoa viver assim. Bom, gente, mas olha, eu que moro nos Estados Unidos, eu vou te falar que é verdade. Eu já vi casas, porque antes eu trabalhava com limpeza de casas. Então, pessoal, eu te juro, eu via casas que, cara, eu não queria nem entrar pra limpar, sério, era nojenta. Bagunça pra tudo qualquer lado, ai, era nojento, não gosto nem de lembrar. Porque, olha, eu pensava que ia ser de lá com alguma coisa, porque era uma bagunça, uma sujeira, sério, gente. Entendeu? E eu já vi carros também de acumuladores aqui que vão acumulando coisa nos carros. Você não tem nem noção. Às vezes a pessoa nem cabe dentro do carro, pessoal, de tanta sujeira. Então eu não sei porquê, mas muitas pessoas aqui têm esse costume. Mas esse ponto realmente tem que ser muito demoníaco pra isso. O resto de animais e tudo mais. Ai, que sujeira, que nojeira. Eu jamais viveria num lugar desse. Fora a energia negativa, né, pessoal, que tinha nesse lugar, né? Eu não conseguiria nem entrar, eu ia cair na porta mesmo, de tão pesada. Né, porque eu sou muito sensitiva, vocês sabem. Então eu não ia conseguir nem entrar num lugar desse. Bom, pessoal, tá aqui minha indignação sobre o caso, tá bom? Eu fiquei muito chocada mesmo. Eu espero ter levado conhecimento pra vocês e informação, porque essa é a intenção dos meus vídeos. Levar informação pra vocês, levar o caso, a história, e cada um tirar a sua própria conclusão, não é verdade? E deixar nos comentários aqui o que vocês acham sobre a história, tá bom, pessoal? O que vocês acharam. E também de temas que vocês queiram ver aqui no canal, tá? Vocês podem me deixar ideias aqui nos comentários. Ah, Lili, traz esse assunto que eu acho interessante. Eu tô aberta a ideias, tá bom? Então, o nosso vídeo fica por aqui, tá bom, pessoal? Muito obrigada por tudo, pessoal, por todo o apoio de vocês. Eu nunca vou me cansar de agradecer todo o apoio de vocês. Então, eu fico muito feliz de estar ajudando vocês de alguma forma com meus vídeos, tá bom? Porque é esse o meu papel aqui na Terra. Ajudar as pessoas a levar informação para elas, conhecimento, a verdade e tentar abrir os olhos delas de alguma forma. De ajudar de alguma forma com meus vídeos, tá bom? Então, essa é a minha missão aqui na Terra, beleza? E vocês estão fazendo... Eu tá levando essa minha missão pra frente, tá bom? Então, muito obrigada. Eu nunca vou me cansar de agradecer vocês. Um forte abraço a todos, pessoal. Que todos fiquem bem.
E a gente se vê no próximo vídeo. É um compromisso. Espero todos vocês lá. Não vou me falhar, hein? E vamos fazer nossa família crescer mais, tá bom? Que tudo de bom. E a gente se vê no próximo vídeo.